Shalom Adonai! Hoje, aqui no seu canal, A Rota da Teologia, um canal teológico, um canal para dialogar, estudar, ampliar, não é? Transitar dentro da teologia. Nós vamos ter uma aula sobre teologia bíblica do Antigo Testamento, tá? Vamos trabalhar do testemunho ao tema, certo? Como que trabalha-se a teologia bíblica dentro dessas duas propostas e desses dois instrumentos de composição de uma teologia bíblica, tá? E nós iremos também estar trabalhando dentro de uma proposta de que você precisa, antes de entrar e assistir essa aula, dar aí o seu joinha no vídeo, assinalando que positivo, que gostou, fazer o seu breve comentário e, se possível, até compartilhar. Antes, eu quero te apresentar esse livro que eu escrevi aqui, ó, Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Tá? Autor Danilo Sérgio Palarlemos, esse que vos fala. Adquira este livro, livro excelente, linguagem coloquial, erudita e com a abordagem sintetizada, mas muito propícia e ampliada dentro do que se propõe, que é fazer uma análise, uma breve análise de cada dos temas centrais e teológicos do Antigo Testamento. Obrigado a todos que estão aqui já participando e vão participar dessa aula. E quero também registrar que para adquirir esse livro, você pode até anotar aí agora. É só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá? 62 é o código, 62 9981 09 1777. Adquira. Muito bem. Vamos então para a aula? Quando se trata na teologia bíblica de uma abordagem sobre o testemunho e o tema, nós temos que analisar e compreender algumas questões. Tá? Primeiro, a ênfase, tá? Que se põe ou que se empreende na hora de se reconstituir e se formar todo um arcabouço de assuntos a serem discorridos dentro de uma teologia bíblica do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, uma teologia bíblica. Então, parece muitas vezes que é fundamental e que tanto no Novo como no Antigo Testamento, tá? É preciso o autor e o estudante reconciliar facialmente e de uma forma muito nítida e até estrita, tá? Com o Antigo Testamento. Principalmente o cristianismo tradicional, principalmente superando alguns problemas e algumas dificuldades e até algumas proposições e uma série até de soluções teológicas bíblicas que são subordinadas ao contexto do Antigo e do Novo Testamento e que de uma forma transita na história do cristianismo e mediante também se introduz, né, se insere a um contexto de dialogal, um contexto dialogal no âmbito teológico e histórico e canônico. Então, uma tese importante, tá, é que o problema fundamental da teologia bíblica, muitas das vezes, para alguns, é que ela não pode, ou que ela somente pode resolver mediante uma reflexão teológica que percorra, não é, uma descrição,
tá? Uma descrição dos testemunhos bíblicos, dos assuntos canônicos, que assinalam o teor do texto. Então, sem uma mudança ou uma sequência ou um embaraço de introduzir uma teologia bíblica num terreno e muitas das vezes num problema dogmático, e para não tornar a sua teologia bíblica uma teologia dogmática, em primeiro lugar, a proposta é desenvolver argumento sobre problemas fundamentais, assuntos fundamentais, que vão conceder um trabalho, uma oportunização ao hermeneuta, ao intérprete, ao teólogo bíblico, para ele começar a trabalhar com o texto de uma tal forma que ele extraia do texto canônico, tanto do Antigo como do Novo Testamento, uma forma, tá? Uma forma que até como o próprio teólogo, um dos mais renomados teólogos bíblicos, Gerhard von Rad, conceituou como uma atualização contínua da tradição que, por uma suposta realidade, se subtrai a testemunhos e que muitas vezes aparece cada vez mais clara no final do processo, como também pode muitas vezes ocasionar ser prevista pela alteridade e autoridade por meio de um esboço tipológico. Então, o leitor precisa ter uma visão teológica em que ele consiga desenvolver esquemas dentro da tradição que lhe conceda a oportunidade de relacionar a substância do Antigo Testamento com o modelo cristológico proposto pelo Novo Testamento. Então, essa indagação, muitas das vezes, ela propõe ou pressupõe um modo de existência autêntica dentro dos dois cânones, ou do cânon sagrado no seu todo. Tá? E os autores, principalmente do Novo Testamento, os hagiógrafos neotestamentários, eles compartilham e proporcionam veículos e vínculos de uma voz autêntica do contexto cristocêntrico ao olhar e ao narrar e ao abordar e ao dialogar dos seus contextos em que eles estão inseridos e dentro da proposta que eles têm de testemunho para o público sobre o Cristo e o cristianismo em todo o seu contexto. O grande teólogo alemão Paul Tillich, não é? Ele falou que a realidade do Novo Testamento é a existencialidade da ação missiológica de Cristo. Então, essa participação no argumento histórico, ela garante um fornecimento, uma fundamentação transformadora para se dialogar com o pensamento e o testemunho de cada geógrafo do Novo Testamento, extraindo qual é a sua percepção e interpretação historiográfica e conceitual e da tradição mantida e proposta e apresentada e defendida no cânon do Antigo Testamento. Então, muitas teologias narrativas, por exemplo, modernas, elas vão tratar ou elas vão se envolver em questões dogmáticas do estudo das Escrituras.
em vez de interpretar a realidade única da narração. Então, com isso, um legado popular, uma atitude de uma linguagem bíblica que muitas das vezes vai se tornar uma suposição sobre a natureza e a função da Bíblia e das Escrituras, vai compor e vai desenvolver uma abordagem salutar e teológica e fundamentada dentro a lei e a sabedoria. Então, finalmente, muitas vezes, alguns exegetas modernos, eles vão se sentir atraídos por uma teoria hermenêutica como uma proposta que propõe e defende o David Kelsen, tá? Quando ele fala que a autoridade das Escrituras não somente reside num conteúdo ou na propriedade específica do texto, mas sim se radica e se evidencia nas pautas e nos assuntos e nas fundamentações bíblicas que são desenvolvidas e discorridas pela comunidade da fé, tanto do Antigo como do Novo, e possibilitam a revelação estrita de Deus para a humanidade através de cada tempo, cada circunstância, cada situação, cada tema, cada assunto, cada problemática, cada questão introspectiva e introspectiva, né, no caso do interior do ser, e extrospectiva no caso do exterior do ser, no seu contato, na sua manifestação íntima e na sua manifestação plural, coletiva, social. Então essa construção, conforme o Gerhard Eberlin, ela vai se constatar com até um diálogo filosófico a partir de uma substancialidade do cânon, olhando a essência, não é? A ipsa essentia real do texto. Uma distinção que ela se qualifica a partir de uma concepção ontológica do hagiógrafo. Então, essa definição de Eberlin, ela se torna útil ao se comparar com uma compreensão bíblica e uma concepção impersonal ou impessoal de uma substância filosófica não só oriental, ocidental ou até universal, mas sim de categorias e de contextos e de segmentos existenciais de uma visibilidade que rompe as esferas do tempo. Então é preciso se compreender que o problema da definição é muitas das vezes confirmado e vai ser empreendido e vai se tornar realidade a partir de uma tarefa decisiva da teologia bíblica ou teologia canônica, de consistir em dar uma terminologia de um conteúdo teológico e de uma caricatura equívoca oferecida por alguns especialistas bíblicos que vão sugerir que qualquer preocupação com a realidade bíblica vai se construir um depósito estático, uma razão do ser, uma abstração ideal e atemporal. Com isso, ao mesmo tempo,
há uma visão e uma percepção verdadeira do Antigo Testamento e do Novo Testamento a partir do que? Do Theos Creato, tá? Ou seja, do Deus Criador, e dentro dessa concepção e dessa proposta temática se vai construir todo um arcabouço temático para uma construção de uma teologia bíblica ou de algumas teologias bíblicas a partir de temas que saiam da raiz Theos Creatio, ou seja, Deus Criador. E aí é preciso redefinir algumas questões. Por exemplo, alguns modernos intérpretes críticos das escrituras, eles vão coincidir geralmente e vão propor geralmente uma exegese que vai implicar com uma tarefa descritiva de, vamos dizer assim, explorar cada texto bíblico a partir da sua própria integralidade, no seu olhar filosófico, histórico e literário. Então esse embargo, essa avaliação exegética, ela vai transcender toda uma descrição do testemunho a partir de uma percepção ampla e canônica da integralidade do texto a partir das terminologias empreendidas no texto, no seu sentido semântico e até histórico. Com isso, é preciso compreender questões relacionadas à explicação e à compreensão de uma exegese que ela é muito mais redacional, ela é muito mais ampliada, partindo de avaliações dos evangelhos sinóticos e de redações de uma compreensão canônica e de uma tarefa que muitas vezes se ancora numa articulação de uma exegese crítica. Com isso, uma outra ramificação desse problema de ordem exegética é que o uso do Novo Testamento pelo Antigo Testamento, alguns escritores desenvolvem e constitui principalmente uma avaliação global e que nós vemos muito estritamente desenvolvida e discorrida no âmbito do cânon do Novo Testamento, por Paulo a interpretar assuntos que são de ordem da tradição e do contexto histórico e profético do Antigo Testamento. Então, a margem e a postura hermenêutica que se adota dentro de atitudes exegéticas são distinguidas claramente de um planteamento, de um planejamento em que vai surgir através de um olhar exegético moderno e uma adaptação de métodos que são métodos retrospectivamente e relacionais entre o cânon do Antigo e do Novo, para algumas razões históricas e teológicas e até filológicas dos termos empreendidos serem tratados, analisados, avaliados, discorridos, discutidos para se constituir uma suposição e uma pressuposição em que comece a se vislumbrar um discorrer teológico bíblico a partir de um biblicismo que propõe um diálogo entre os textos
e os termos que são utilizados e se tornam raízes para fundamentar o olhar hermenêutico ao texto e o seu contexto histórico, cultural, social, político e religioso. Então, a tarefa teológica da teologia bíblica é transformar esse esboço hermenêutico, esse legado hermenêutico, essa função hermenêutica, para uma disciplina com a finalidade fundamental de entender as diversas vozes, os diversos pensamentos, propostas dentro do cânon sagrado, num conjunto de uma amplitude, tanto do cânon do Antigo como do cânon do Novo, e permanecer no nível textual unificador e uniforme de um testemunho vinculado a um diálogo, a um passo de uma reflexão, a uma realidade fragmentária, a um discutir e a um debater de uma argumentação que vai construir e que vai ir além dos horizontes das esferas propostas pela análise estrita do texto e o seu diálogo com o contexto. E é a partir dessa percepção e dessa dedução e construção que vai se constituindo o tema e as propostas a serem empreendidas na construção do texto de uma teologia bíblica do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ou uma teologia bíblica que vai ter uma unidade textual tratando em si se tratando em si de uma teologia canônica, sem estar estrita a Antigo ou Novo Testamento, mas propondo sim uma exegese, uma hermenêutica, um olhar aferidor ao texto para compor toda uma avaliação e uma análise teológica que construa a proposta que está por trás do texto para a comunidade da fé. Então essa é a centralidade, é o olhar, é a proposta central, é o vínculo máter da teologia bíblica. E essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos.